cresceu um número assustadoramente de pessoas se auto-intitulando desigrejadas. E o porquê que as pessoas hoje não querem mais estar dentro de uma instituição? O porquê que as pessoas hoje não querem mais estar dentro das igrejas? Nós sabemos que sim, existem líderes que são abusivos. Muitas pessoas não leem a Bíblia. As pessoas, elas simplesmente seguiam pelo que o pastor, pelo que o ancião, pelo que o líder está ali em cima daquele altar está falando. As pessoas, elas têm preguiça em pegar a Bíblia e ler o que está escrito dentro da Bíblia. E a palavra diz assim: foi para a liberdade que Jesus nos conquistou. Jesus conquistou a nossa liberdade. E o que muitas pessoas fizeram? Pegaram essa liberdade e colocaram na mão de um homem. E deixaram com que esse homem, esse líder, guiasse a vida dessas pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Com isso, muitas pessoas foram feridas dentro da igreja. Muitas pessoas passaram por problemas, por traumas que elas carregam hoje e vão carregar para o resto da vida. Eu fui uma dessas pessoas. Eu passei por certas coisas dentro de uma igreja, dentro de algumas igrejas que eu fiz parte, que eu não desejo para ninguém. Pessoas fizeram coisas comigo que não se faz nem com um animal. Vou dar só um exemplo. Me acusaram de uma coisa que eu não... Gente, esse povo aqui é difícil. Me acusaram de coisas que eu não tinha feito. Me pegaram, me sentaram em um banco e toda a ordem eclesiástica da igreja, que é os pastores, presbíteros, diaconatos, obreiros e alguns membros, e começaram a me acusar, começaram a apontar o dedo, me acusando de coisas que eu não tinha feito. Ali eu fui tão humilhada, mas eu fui tão humilhada, e eu não conseguia abrir a boca para me defender daquilo que as pessoas estavam falando. Para você ter ideia, chegar a um ponto de dizer que iam chamar a polícia pra mim. Chamar a polícia pra mim. E eu falando, eu não fiz isso. Eu não fiz isso que estão me acusando. Isso é mentira, isso não é verdade. Mas eu estava num estado assim tão... Sabe, assim, que eu não conseguia nem reagir àquilo que as pessoas estavam dizendo. E eu me lembro que naquele dia eu era responsável pelo louvor da igreja. Assim, eu canto na igreja. Eu era responsável pelo louvor, né, da igreja naquele dia. E eu lembro que eu fui embora daquela reunião, voltei à noite. Sim, voltei. Voltei à noite, fiz o louvor da igreja. Acho que eu nunca cantei com tanta dor na minha alma como naquele dia. Eu cantava e chorava ao mesmo tempo. E eu falava: Senhor, eu não sou culpada disso que estão fazendo comigo. Eu não tenho culpa disso que estão me acusando. O Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que eu sou inocente. E passou um determinado tempo, eu não consegui mais ficar naquela igreja. Então eu saí daquela igreja, fui pro mundo. E eu falo que foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Desde aquele tempo, pra mim me reerguer novamente, foi muito complicado. Passei por outras igrejas, mas eu não conseguia me firmar, porque a dor que estava dentro da minha alma era tão grande, e o inimigo, ele sabendo disso, quando eu passava por outras igrejas, ele usava pessoas para me ferir e para fazer comigo pior do que aquela primeira igreja tinha feito. Passei por coisas terríveis, mais uma vez. Passei por coisas terríveis. E todas as vezes que eu achava que eu estava me firmando, que as coisas estavam acontecendo, que estavam indo bem, vinha um golpe atrás do outro. Até que eu resolvi sair de vez da igreja. Me afundei em lugares onde você pode menos imaginar. Mas mesmo nesses lugares tão terríveis, nesses buracos tão profundos, o Senhor me guardou. Me guardou e não permitiu que eu chegasse a viver certas coisas. Eu acredito de verdade que foi livramento do Senhor em certas áreas. Mas sim, eu me afundei, cavei um buraco, entrei lá dentro, e quando eu achava que não tinha mais jeito de me afundar naquele buraco, eu me afundava mais. Então sim, pessoas
não curadas ferem outras pessoas. Existem sim pessoas narcisistas que têm o prazer de ir lá e ferir outras pessoas. Eu ouvi uma frase uma vez e eu guardo essa frase pra mim que diz assim: nem tudo é demônio. Existem pessoas que são ruins porque simplesmente querem ser. Nem tudo é demônio, a gente não pode jogar tudo na conta do diabo. O diabo, ele age pelos nossos desejos. Ele acha brecha em nossos desejos e ali ele age. Então, sim, foi terrível, sabe? Foi terrível aquilo que eu passei. Mas eu não desisti. E é o que eu quero dizer com você, para você. Não desista de Jesus. Não desista, não abra mão de estar em comunhão com outras pessoas. Eu hoje me encontro em uma igreja. Já passei lá também certas coisas assim que não desejaria para ninguém. Mais uma vez, o inimigo, ele usou pessoas para me afrontar, usou pessoas para me machucar. Só que eu decidi não permitir que isso acontecesse mais. E o inimigo, ele agia em uma área minha onde eu mais sofria, que era o que? A área da minha rejeição. Eu fazia coisas para ser aceita por essas pessoas. Eu achava que eu tinha que trabalhar muito na igreja e eu tinha que me doar muito dentro da igreja, que eu tinha que fazer. E seria só assim que essas pessoas me amariam, seria só assim que eu seria aceita por essas pessoas. Mas não. E parecia que quanto mais eu fazia, não estava bom, mais eu tinha que fazer. E era onde essas pessoas acessavam camadas, acessavam áreas da minha vida que elas não deveriam ter acesso. E pessoas que deveriam me proteger dentro dessa igreja me feriram. Mas eu não desisti. Eu disse, eu sei que o diabo, ele quer me tirar daqui. Ele quer me tirar daqui, mas dessa vez ele não vai conseguir, porque eu não vou sair daqui. E eu não saí, permaneço lá nesse lugar até hoje, aos trancos e barrancos. Permaneço lá. E o Senhor, ele tem trabalhado na minha vida. O Senhor, ele tem me feito enxergar coisas que eu não conseguia enxergar. O Senhor, ele tem me levado a lugares com ele que eu nunca imaginaria. Então, é muito fácil alguém nos ferir e nós saímos da presença do Senhor e geralmente nós colocamos toda a culpa em Deus. Ah, pessoas me feriram, foi por causa de Deus. Ah, pessoas fizeram isso comigo por causa de Deus. E a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Abandonamos Jesus, saímos da presença dele, não queremos saber mais dele. Foi por causa dele que me feriram, ele não me protegeu, ele não me poupou dessa dor. Não. Não é bem assim. O Senhor, ele permite, sim, que certas coisas aconteçam. Mas a palavra dele diz assim: no mundo tereis aflições. Sim. Mas ele também continua: eu venci o mundo. Jesus diz que ele já venceu o mundo. Então, sim, nós podemos passar por essas afrontas, por essas aflições, quando nos agarramos no Senhor. O Senhor diz também assim na palavra dele: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade. Lancem sobre mim todo o seu fardo, toda a sua dor, tudo aquilo que tem te machucado. Lancem sobre o Senhor. Ele tem cuidado de vós. Ele sabe. A palavra diz também que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Tudo isso que nós passamos, Jesus Cristo também passou. Só que ele resistiu ao diabo e o diabo teve que fugir dele. Se agarre no Senhor, volte a congregar, não fique distante de uma igreja. Pense que se existem pessoas que te feriram, você já parou para pensar que também pode existir pessoas que você também feriu e essas pessoas saíram da igreja? Essas pessoas não congregam mais também por causa que eu também ferimos essas pessoas. Que assim como alguém um dia nos feriu, nós também podemos ter ferido pessoas que também saíram da igreja por nossa culpa. Se agarre em Jesus. Jesus está voltando.
E isso é pior para nós que conhecemos a palavra do Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Não vai ter como nós chegarmos diante de Deus e falarmos que somos inocentes, porque nós não somos. Nós vamos ter que apresentar diante do Senhor. Vamos ter que chegar diante do Senhor um dia. Se agarre ao Senhor, volte para a igreja, procure uma igreja saudável, procure pessoas, pastores saudáveis que vão te ajudar, que vão te levantar. Peça ao Espírito Santo que te guie, que te ajude a encontrar um lugar, uma igreja bíblica. Não vá para uma igreja mais perto da sua casa, vá para uma igreja bíblica, onde pregue a palavra do Senhor, aonde pastores não vão passar a mão na sua cabeça, mas vão te ajudar a te erguer novamente, vão te ajudar, guiadas pelo Espírito Santo, a te curar. Não permaneça da forma como você está, porque da forma como você se encontra, longe da presença do Senhor, Jesus voltando, você vai ficar. Você vai ficar. E eu sei que quanto mais distante você se encontra da presença, mais difícil é para você voltar para a presença. Porque você se acha tão indigno, você se acha tão sujo, tão assim miserável, que você olha para um Deus tão santo e você fala, não tem jeito. Não tem jeito de eu voltar para a igreja. Jesus não vai me receber da forma como eu estou. Sim, Ele vai te receber, sim. Ele vai te curar, Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar, vai te dar vestes novas. Mas depende de você dar esse primeiro passo. Então volte para a casa do Pai. E por que eu gravei esse vídeo? Porque eu sei que existem muitas pessoas assim como eu, que um dia foram feridas dentro da igreja, mas que encontraram um lugar em Jesus. Eu sei que essas pessoas também precisam ouvir isso, que existe um Jesus, que existe um Deus que ama elas e que só está esperando com que elas voltem. Volte para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos. E eu quero te pedir que você curta, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Jesus está de braços abertos, esperando só um passo seu, para que você volte para a casa do Pai. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque assim como Jesus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. Não vai ser fácil, mas olhe para o alvo, olhe para Cristo, se agarre em Cristo. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Volte para a casa do Pai.